Olá, tudo bem? Como prometido, hoje nós vamos retomar aquele caso que me foi recebido por e-mail, que são as inquietações de um pai. Chama-se Carlos, mora aqui mesmo em São Paulo. O Carlos tem uma filha de 3 anos e meio que está na escola, mas ela é extremamente tímida. Ela é tão tímida que mesmo quando uma criança morde ou um episódio em que ela prendeu o dedo na porta, ela não conseguiu reagir, né? Então o Carlos, enquanto pai, junto com sua esposa, está me perguntando por que isso aconteceu com ela, né? Então eu fiquei pensando o seguinte: Carlos, tomara poder ajudar aí na minha resposta. A sua filha parece estar reagindo como se fosse uma bonequinha, né? Uma bonequinha, uma princesinha, algo que não pode reagir aos sentimentos da vida real. Então é como se ela não se sentisse de carne e osso e, portanto, não pode reclamar, não pode chorar. Talvez você esteja tratando, ou a vida esteja tratando ela como se ela fosse uma fadinha. E fadinha é sempre maravilhosa, não é mesmo? Enfim, eu estou conjecturando, mas não sei exatamente se essas questões passam pelo cotidiano de vocês. Mas segundo a sua fala, a sua filha de 3 anos e meio está num movimento muito autocentrado. E por que será que ela está nesse movimento onde ela só se encontra com ela mesma? E ela não pode responder à vida, a essas inquietações, a essas dores que vão acontecendo de uma maneira fluida, como se ela não pudesse aparecer como aquela que reclama, como aquela que se inquieta, como aquela que se põe para fora. Então, Carlos, eu diria que você deveria procurar um profissional aí no seu bairro, na sua região, para que possa ajudá-la emocionalmente, para que ela possa reagir, para que ela possa aparecer colocando as suas sugestões, as suas inquietações, enfim, sabe, os seus pitacos, né? Ela precisa se sentir autorizada a crescer e deixar de ser essa menininha de 3 anos e meio que nem chorar pode, né? Porque, veja, ela imprensou o dedo na porta, ou foi imprensado esse dedo e ela não reagiu. E isso é motivo dos adultos que estão no entorno dela se inquietarem e tomarem uma ação. Porque a sua filha está precisando que alguém leia este sinal dela, de que ela não está podendo responder como uma menina de carne e osso, e sim como uma menina boneca. Espero ter ajudado. Também nos chegou um e-mail de uma mãe que mora no interior de São Paulo, nós vamos chamá-la de Margarete. Margarete diz que tem uma filha de 7 anos de idade e que desde os 3 anos de idade, ela e o marido passaram a mudar de residência, de estado, com muita frequência, por conta da atividade profissional do marido. E nesse momento, a filha que hoje está com 7 anos, está rebelde, está reclamando muito das mudanças, porque ela quer, afinal, parar de mudar. Então ela pergunta: isso é uma fase da idade ou é por conta das mudanças? O que podemos fazer para minimizar o sofrimento da minha filha? Margarete, vamos entender o que a sua filha está passando. Porém, antes, vamos pensar no que você, adulta, está passando. Como você se sente a cada notícia que chega que terá que mudar de novo? Então pense numa nova cidade, num novo bairro, numa nova configuração de casa, numa nova configuração de poder viver o cotidiano nesses arredores. E no caso da sua filha, novos amigos, nova escola, um outro quarto, ou seja, configurações novas e novas e novas, onde não dá tempo a ela fincar raízes, se estabelecer, ter pares, que são seus amigos, seus colegas, né? Um grupo com quem ela possa se identificar e se desenvolver, né? Se formar enquanto uma criança, enquanto uma adolescente. Então, o que a sua filha está reclamando é exatamente disso, da necessidade de poder parar para formar vínculos e fazer com que esses vínculos a acompanhem, assim como ela também acompanhará os vínculos formados. Então, a agressividade vai por conta disso. Eu diria que a sua filha precisa de muita conversa, de muita explicação, para que ela possa entender esse momento profissional do pai. E que também, se possível for, assim como também ao Carlos,
Eu sugiro que vocês possam procurar um profissional aí no bairro, aí na cidade, para que possam dar um aporte técnico, né, para essas condições que vocês apresentaram. Ou entre em contato conosco aí nos dados que estão aparecendo no vídeo, para que a gente possa conversar mais longamente e até haver uma indicação de uma psicoterapia infantil localizada para cada uma das demandas que cada um dos casos apresentou. Não se esqueça de se inscrever no meu site, não se esqueça de indicar este site e que a gente possa continuar nessa permuta, né? Que vocês possam trazer as perguntas e eu possa respondê-las. Aliás, o tema da próxima semana será a questão dos limites na relação de pais com seus filhos e a entrada da tecnologia como ferramenta facilitadora e atrapalhadora no cotidiano do jovem. Obrigada, boa tarde.